Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar a terceira videoaula da disciplina de Gestão da Logística de Produção, hoje falando sobre operações logísticas. E antes de dar início, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a importância do transporte dentro da logística, né? Uma vez que vamos falar de operações logísticas e o transporte é fundamental para que ela ocorra, né? Ele é o elo de ligação entre as empresas e os clientes. Então, você já deve ter ouvido falar, né, daquele ditadozinho, né, de colocar o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. E isso é a responsabilidade da área de transportes, né, que vai operacionalizar a, essa missão aí da empresa. E se vocês perceberem, mesmo com o avanço da tecnologia, o transporte continua tendo grande importância dentro das operações das empresas. Inclusive, eu ouço dizer que aumentou ainda, né, a responsabilidade e a pressão em cima da área de transportes. O cliente cada vez mais quer que o produto chegue mais rápido e, né, ele realiza a compra ali no aplicativo, no site, espera que o produto chegue o quanto antes, e muitas vezes esse tempo de trânsito, né, esse tempo entre a colocação do pedido e a entrega, né, o lead time, ele é um fator decisivo de compra, né? Então, o transporte consegue também agregar valor ao negócio da empresa dessa forma. Eu fecho dizendo aqui que ele está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do país, muito por conta do número de empregos que o setor de transporte gera, a participação que ele tem dentro do PIB do país. Então, sempre que um país está em desenvolvimento, amplia, né, a economia começa a aquecer, a crescer, a demanda por transporte também automaticamente cresce. Uma informação importante também, normalmente a conta frete, dependendo do setor de atuação da empresa, é a maior conta da empresa. Então, o custo de transporte dentro de uma operação logística representa normalmente 60% dessa despesa. Então, isso mostra um pouco a relevância que ele tem dentro da empresa. Então, qualquer melhoria que você consiga, qualquer redução de custo, tem impacto significativo no resultado da empresa. Então, aqui, agora a gente vai começar a aprofundar, né, nos modais de transporte, mas antes de fazer isso, eu queria mostrar, né, a matriz de transporte do Brasil. O que é a matriz de transporte de um país? É a forma como ele movimenta suas mercadorias. Então, como a gente pode ver aqui, cerca de 60% das cargas movimentadas no país são movimentadas por meio do transporte rodoviário. Isso se dá muito por conta de uma questão política, uma decisão política tomada lá atrás, quando a gente parou, né, a gente, eu digo o país, né, parou de investir em ferrovias, em outros modais de transporte, e focou única e exclusivamente na abertura de estradas, né? Isso o governo na época associou a abertura de estradas ao desenvolvimento do país. Enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas não é o transporte, o modal rodoviário não é o modal mais adequado para movimentar carga num país de dimensões continentais como o Brasil. A gente vai ver mais à frente que o ideal é que
que ele seja utilizado em distâncias de até 400 quilômetros. Não é o mais adequado para movimentar grandes volumes, como a gente vê, né, no agronegócio, por exemplo. Enfim, eu vou fazer um comparativo mais à frente com outros países, né, de dimensões similares, para vocês verem como que esses países movimentam suas cargas. Eu trago essas fotos aqui que são reflexos, né, dessa dependência exagerada que a gente tem no modal rodoviário. Então, em pico de safra, por exemplo, ocorre esse tipo de cena, né, quando é necessário escoar grandes volumes de carga, a nossa infraestrutura não suporta esse fluxo, grande fluxo de caminhões, então ocorrem essas filas, e isso impacta em custo, né, diárias, atraso de entregas, muitas vezes o país não consegue cumprir contratos, né, de exportação de carga, e os clientes, né, cancelam, incorrem multa, enfim, tem uma série de complicações. Então aqui a gente chega no comparativo que eu queria mostrar para vocês, então, como países com dimensões similares ao Brasil movimentam suas cargas. A gente vê que o Brasil é o que mais utiliza o modal rodoviário, e os outros países percebam que eles utilizam mais a ferrovia e o modal aquaviário também. E aqui, ó, a gente vê também a malha ferroviária para o país, então a extensão da malha ferroviária para o país. Percebam que a malha ferroviária do Brasil é menor que a da Argentina, inclusive, ou da França, que é um país muito menor que o Brasil. Em contrapartida, vejam o tamanho da malha ferroviária dos Estados Unidos, da China. O da China, inclusive, eu arrisco dizer que já é maior do que 100 mil quilômetros. Tá? Eles vêm eles têm um projeto muito arrojado de expansão da infraestrutura logística do país, e com certeza esse número já está desatualizado, tá? Mas fica aí como referência, tá? E aqui a gente vê a densidade da malha ferroviária, o Brasil e Estados Unidos, né? Então, percebam a capilaridade da malha ferroviária americana. Em contrapartida, vejam do Brasil, ela se restringe ao sudeste e sul do país, e isso também a gente pode aí já fazer projeções, né, apenas olhando essa figura de como é feita a movimentação de carga nos Estados Unidos, por exemplo, para você transportar um container, né, de uma costa a outra, você consegue fazer isso por ferrovia, e isso reduz custo, aumenta a competitividade do país, né, e mesmo o transporte de passageiros, né. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de modais de transporte. A gente vai começar falando aqui então do modal rodoviário, que, como eu mencionei, é o mais utilizado no país. Eu trago aqui alguns exemplos de caminhões, mas tem uma série de outros modelos utilizados, dependendo inclusive do segmento de atuação. Pode-se contratar o transporte de carga pela sua totalidade, então você contrata o espaço total do caminhão, a carga completa ou carga fracionada, né? Então o caminhão vai realizar mais de uma entrega. As principais vantagens, então, agilidade e rapidez, né, em curtos espaços, então você consegue sair de um ponto da cidade e ir para o outro, por exemplo, para fazer uma entrega de uma forma rápida. Os outros modais não conseguem fazer isso. Um grande diferencial, a unidade de carga, no caso do caminhão, ele chega até a mercadoria, então você consegue colocar o caminhão
dentro de um armazém para carregar e também colocar ele no armazém do cliente para descarregar. Então, isso é um diferencial. Então, você pode entregar a mercadoria direto para o cliente e existe aí, com isso, uma movimentação menor da carga. Quando você utiliza mais de um modal, ou o modal ferroviário, por exemplo, a carga tem que chegar até o terminal do caminhão, aí você tira ela do caminhão, põe no trem, o trem percorre determinada distância, chega ao ponto final, você tem que fazer mais uma movimentação da carga, tirar ela do trem, pôr no caminhão, levar até o cliente e descarregar. Então tem uma movimentação maior da mercadoria, o que pode acarretar em avarias, por exemplo. As desvantagens: o alto custo da operação, comparado com modais que tem uma capacidade de carga maior. A capacidade de carregamento também é reduzida, se você comparar com o ferroviário, o aquaviário, o rodoviário, que a gente vai ver mais adiante. Maior grau de poluição por tonelada transportada. No Brasil tem o risco de roubo e acidente, né? Isso aí aliás, tem até um custo, né? Falando em alto custo, tem até um custo agregado, né? Você tem que fazer o seguro da carga para movimentar ela. E em grandes centros você sofre também com gargalos e engarrafamentos, como a gente viu, né? Naquela figura lá que eu mostrei para vocês. Uma outra opção de transporte é o modal ferroviário, então ele ocorre em ferrovias, então existem trilhos para que a locomotiva e os vagões possam percorrer as distâncias. Porém, contudo, todavia, a gente tem um problema no Brasil, que é a diferença do tamanho da bitola. A gente possui várias concessões, então cada trecho da ferrovia fica sob a gestão de uma determinada empresa, e não há uma integração entre essas malhas ferroviárias. Por quê? Pelos tamanhos da bitola. O que é a bitola? É a largura entre os trilhos. A gente tem diferentes tamanhos de bitola, diferentes larguras entre os trilhos, e isso impede a integração da malha rodoviária, da malha ferroviária brasileira. Então, o trem ele chega a um determinado ponto, é necessário fazer o transbordo da carga para que ele possa continuar num outro conjunto. Então, aqui a gente tem um mapa da malha ferroviária brasileira. Como eu mencionei, percebam que ela fica concentrada no sudeste e sul do país. Em branco, os balãozinhos são as empresas que têm as concessões das malhas, né? As vantagens do transporte ferroviário. Então, a grande capacidade de carga, ele é o transporte mais adequado para fazer movimentação de grandes volumes, percorrer grandes distâncias, o valor unitário, o real por tonelada, né, o valor da tonelada transportada é muito mais competitivo que o do modal rodoviário. A eficiência energética, né, o consumo de combustível é menor, por consequência, polui menos, baixo custo de manutenção e maior segurança. A gente, né, eu mencionei que o transporte rodoviário tem um grande risco, né, do roubo de carga. Então, quando usar o modal ferroviário? Quando for transportar grandes volumes de carga, percorrer grandes distâncias, e quando não haja urgência, quando se tem que fazer uma entrega de um dia para o outro, por exemplo, o modal ferroviário não é mais adequado. A velocidade de transporte é menor que o do rodoviário. O aquaviário, então, ele ocorre por barcos, navios, balsas. Essa figura é de um navio transportando containers, né?
mas existe uma diversidade grande aqui de navios. A gente vê no canto superior esquerdo o navio roll-roll, de roll-in, roll-out. Então, ele faz o transporte de carros. Então, quando se fala aí a Ford, ela fechou as operações aqui, ela encerrou as operações aqui no Brasil, vai continuar operando pela Argentina, né? E o Brasil vai importar os carros de lá. Os carros vêm por navios como esse aqui do canto superior esquerdo. No canto superior direito, a gente tem um navio que faz o transporte de containers. Então, quando se fala da exportação de cargas, né, por meio de containers, são navios como esses. No canto inferior esquerdo tem os navios graneleiros, então soja, milho, arroz, açúcar são exportados em navios como esses. A gente vê ali os alçapões dos porões, então cada alçapão é a boca ali de um grande armazém, digamos assim. Então você consegue transportar várias commodities, vários tipos de granéis nesses navios. E no canto inferior direito são as barcaças. Então tem ali um barquinho que vai puxando a barcaça, e ali atrás tem granéis também. Então a gente consegue fazer a movimentação por rios. Na costa brasileira também é possível fazer esse tipo de transporte. Então, as principais vantagens do transporte aquaviário: ele é mais adequado também para fazer grande distância. Então, o comércio entre países normalmente é feito utilizando esse modal, comporta grandes volumes, como a gente pode ver nessa figura, e tem um custo de frete relativamente baixo. Então, torna a operação competitiva. Desvantagens: depende de vias apropriadas. Então, a navegação interna no Brasil, ela sofre em períodos de seca, por exemplo. O navio não consegue progredir em função do calado, da profundidade dos rios. O gerenciamento é complexo, principalmente quando se fala em exportação. É necessário que se tenha uma série de documentos, laudos. Depende de terminais especializados para fazer esse tipo de operação, e o tempo de trânsito é longo, né? A velocidade dele é lenta. Então, uma operação entre o Brasil e China, né, leva cerca de 20 dias para o navio chegar lá. Só para vocês terem uma referência. O transporte aéreo, então, é feito por meio de aviões, aeronaves. Existem basicamente três tipos de aeronaves. Aqui transporta somente passageiros, transporte somente de cargas, e o misto, que transporta passageiros e cargas. Aqui eu trago algumas imagens de aviões especializados em cargas. Então a gente vê do transporte é possível realizar o transporte de helicópteros, trens. Esse aqui é no Japão, se eu não me engano, containers, enfim, uma diversidade grande aí de operações. Aqui tem o mapa dos principais aeroportos do Brasil, tirei do site da Infraero. E o número de aeroportos vem crescendo ano a ano. Então a capilaridade da malha aérea brasileira vem aumentando ao longo dos anos. Normalmente esse tipo de modal é utilizado com carga de alto valor agregado, ou que precisam chegar a um determinado destino muito rápido, acesso a locais de mercados difíceis, por exemplo, onde desastres naturais, por exemplo, a gente precisa enviar alimentos, medicamentos. Normalmente se utiliza o transporte aéreo, né, em situações de difícil acesso. Se reduz o custo de embalagens. É um tipo de modal
onde o maquinário utilizado para movimentação de carga, ele é mais delicado, digamos assim. E como eu falei, vem aumentando o número de rotas e frotas aqui no Brasil. Em contrapartida, tem um limite de volume e peso, o frete é mais caro e, obviamente, depende de terminais de acesso, né, especializados. Então, quando utilizar o transporte aéreo? Produtos de alto valor agregado, pequenos volumes e que tenham uma certa urgência. Então, você tem que colocar o produto lá de uma forma muito rápida. Às vezes, uma vacina, por exemplo, produtos perecíveis. E para fechar, a gente tem o transporte rodoviário. Então, utiliza-se tubulações para fazer o transporte de produtos, normalmente derivados de petróleo, então os oleodutos, minérios, chamados de mineroduto, e o gás natural, gasodutos. Permite movimentação de grande quantidade de maneira segura, né? Ali, afinal, você está transportando dentro de um tubo, né? Então diminui o risco de roubos e acidentes. Carga e descarga simplificada, uma tubulação ligando o local onde o produto vai ser armazenado, por exemplo. Então, é automático, né? O carregamento e a descarga do produto, baixo custo de transporte unitário, baixo risco de perda, roubo, emissão também, né? Questões ambientais, o rodoviário é o modal mais adequado. Então, a gente encerra aqui esse aspecto aí, essa discussão sobre os modais, né, a apresentação dos modais, e eu fecho com um quadro que mostra o seguinte, que já é um link para o próximo tópico, onde eu vou falar da combinação de mais de um modal. Quando você vai pensar a operação, é necessário você considerar as características dos modais. Então, quando você tem a opção de utilizar mais de um modal, é importante fazer isso, por quê? Porque você consegue combinar as características positivas dos modais. Então, a velocidade, a disponibilidade, a confiabilidade, cada modal tem uma característica específica. Então, é importante considerar isso. Normalmente, utiliza-se aqui no Brasil, eu vou mostrar numa próxima figura, o modal rodoviário, aquaviário, ferroviário, mas as empresas, quando fazem isso, buscam a combinação, né, das virtudes desses modais. Okay? Então, para isso, tem duas formas de conduzir, a intermodalidade e a multimodalidade, que é a combinação do uso de mais de um modal. Então, eu trago aqui na figura, embaixo, um exemplo factível, inclusive, né? Você consegue expedir o seu produto por caminhão, envia ele até o porto. Então, você utilizou o modal rodoviário, envia até o porto, embarca essa carga no navio, utiliza o modal aquaviário, chegando no destino final. Essa carga ela sai do navio, é colocada numa ferrovia, vai até um terminal próximo ao seu cliente, faz o transbordo para um caminhão e é entregue na porta do cliente final. Então você consegue minimizar os custos e os riscos dessa operação, maximizar o uso, né, das vantagens, minimizar as desvantagens, simplesmente por meio da combinação de mais de um modal. Para que isso ocorra, pensando agora em gestão logística, né, existem duas formas, a intermodalidade e a multimodalidade. O que diferencia um do outro? Parte burocrática da operação. A intermodalidade, você contrata operadores específicos. Então, você vai contratar uma transportadora, depois você vai contratar um operador
ferroviário individualmente. E a multimodalidade, você contrata um operador logístico que vai ser responsável por toda a operação. Então, você diminui a burocracia, né, e centraliza ali o contato com apenas um operador. Então, facilita a gestão da operação. Tá? Mas isso, claro, depende do setor de atuação, da complexidade da operação e da estrutura da empresa. Né? Ok? Então, eu encerro a aula de hoje. Fico à disposição para tirar dúvidas por WhatsApp, e-mail. E desejo bons estudos a vocês. Até a próxima.